Nesse vídeo eu quero te explicar a minha estratégia para receber dividendos mensais e ainda ganhar com a valorização dos meus investimentos em ações, fundos imobiliários, renda fixa, porque sim, dá para ganhar com valorização também dentro da renda fixa e com os meus investimentos internacionais. E aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês também quais foram os últimos investimentos da nossa carteira aqui do canal de 2023. Atualmente, como é que tá a carteira do canal? Eu vou fazer ainda os investimentos, não fiz, quis deixar para trazer aqui juntinho com vocês. Atualmente a gente está com 14,5% no Tesouro Direto, a gente está com 15% mais ou menos aqui em renda fixa privada, que é aquele CDB que a gente investiu. A gente tem 35% em ações e 35% em fundos imobiliários. Isso considerando os investimentos nacionais, tá? Quando a gente for falar dos investimentos internacionais, eu vou mostrar um pouquinho separado, porque tem que ser em outra corretora. Lembra que eu mostro sempre para vocês diferente? Que eu uso a Nômade, inclusive, sempre estou trazendo ela aqui para vocês. O que acontece? Investimentos internacionais é isso que a gente tem. E quais são aí as nossas ações, quais são os nossos fundos imobiliários? A gente tem aqui o Tesouro IPCA, que vai vencer lá em 2035, e se a gente for olhar certinho, vou até colocar aqui para mostrar os valores. Se a gente for olhar certinho, ó, o nosso Tesouro IPCA, ele já teve rendendo aqui 19% e hoje ele está rendendo 13%. Por que que isso aconteceu? Tem uma galera que entra em desespero porque fala, Mari, Tesouro IPCA é para render acima da inflação. O que que aconteceu? Por que que eu estou recebendo menos? A minha rentabilidade está negativa. O que está acontecendo? Isso aqui acontece por um motivo muito simples: marcação a mercado. O que é isso? Quando você comprou um título, ou seja, um investimento de renda fixa, que a gente chama de título ali, e ele estava te prometendo que iria pagar, por exemplo, IPCA, que é a inflação, mais 5%. E aí apareceu um novo título, ou seja, um novo tesouro ali que iria render IPCA mais 7, por exemplo. Então você deixou de ganhar esses 2%, considerando que você pegou IPCA mais 5 e agora tem IPCA mais 7. Então o seu título é marcado a mercado negativamente. Por quê? Porque se você fosse vender hoje para comprar esse que está mais caro, você estaria perdendo dinheiro. Por conta disso, pode acontecer tanto para melhor e te dar uma vantagem aqui, quanto para pior e o seu título ser marcado negativamente. Mas se você ainda ficou confuso, pode ficar tranquilo que eu vou deixar um conteúdo no final desse vídeo onde eu explico bem passo a passo o que é a marcação a mercado, tá? Mas só para vocês entenderem de maneira geral, o Tesouro Direto tem marcação a mercado e é por conta disso que tem essa volatilidade e a gente pode ganhar com essa valorização também, tá? Ou desvalorização também. No caso do nosso CDB, se a gente for comparar, a gente investiu juntinho. A gente investiu no Tesouro IPCA e no CDB aqui. Nos dois a gente colocou o mesmo valor, R$1.000. E, tecnicamente, era para estar rendendo basicamente a mesma coisa. Mas no CDB a gente tem uma rentabilidade de 20% e no Tesouro de 13%. Por quê? Porque quando eu investi no Tesouro Direto, ele estava rendendo lá 5,75%, se não me engano. Hoje, se a gente for lá e investir, lembrando que no celular é a mesma coisa, tá? A diferença é que essas opções aqui vai estar na parte de baixo do celular e a gente vai clicar lá para conseguir ter acesso a essas abinhas. Então, vamos lá, investir Tesouro Direto. E aqui, se a gente procurar a opção de Tesouro IPCA que vai vencer lá em 2035 e levar em consideração aquele que é juros semestrais, não, tá? A gente investiu nesse que não tem juros semestrais. A gente vai encontrar aqui, ó, IPCA mais, vamos arredondar, IPCA mais 7. Então a gente não tem uma taxa muito melhor do que essa que está sendo oferecida, a gente tem basicamente a mesma taxa. Por conta disso, a marcação não está funcionando a nosso favor ainda, tá? Quando essa taxa aqui for menor do que a taxa que eu tenho, o meu título, ou seja, aquele investimento do Tesouro IPCA vai se valorizar muito mais. Isso se eu resgatar antes do meu vencimento. Se não, vai render o valor do IPCA mais do que eu investi ali normalmente. Então vamos voltar lá para acompanhar o restante dos títulos, dos investimentos que a gente tem. A gente tem aqui 7 cotas do HGRU. Hoje ele está custando 131, mas se a gente for olhar na nossa planilhinha de controle, o nosso preço médio é 111,43.
Ou seja, a gente tem de 111 para 131, a gente tem por cota um lucro de R$ 20, tá? Então, para quem fala assim, fundo imobiliário não tem uma valorização. Tem, mas é com o tempo. A gente já investe tem o quê? Mais de ano, tem quase 2 anos nesse fundo. Não tenho certeza, agora deu uma bugada, mas eu acho que a nossa carteira pública tem pouco mais de um ano, né? Então, mais de um ano aí. Itaúsa, a gente tem 115 ações. Na verdade, a gente tinha um pouco menos, tá? Só que a gente ganhou 5 ações referente à bonificação. Então, isso daqui já está integrado com as bonificações que a gente recebeu, porque a Itaúsa pagou bonificação. A gente tem 125 cotas do Quiso. E nesse daqui, deixa eu dar uma olhadinha qual o valor do nosso preço médio, R$ 7,60. E hoje ele está custando R$ 8. Então a gente também está com um lucrozinho. Itaúsa, se não me engano, nosso preço médio é R$ 10, deixa eu ver. Itaúsa, nosso preço médio é R$ 9. Então a gente também está com um lucrozinho em Itaúsa. MCCI, um fundo de papel, a gente tem o preço médio de R$ 92 e a gente tem 10 cotas, então basicamente está no preço que a gente comprou. Taesa, vamos dar uma olhada na Taesa, se não me engano acho que é 11,70 o nosso preço médio. Taesa, preço médio praticamente 11,70 e a gente tem 90 unidades. Então também está muito próximo do preço que a gente comprou. O iSoluções a gente está com um preju, lógico que se a gente não vender a gente não realiza esse preju, mas basicamente temos aqui o iSoluções a 7,80 e ela está custando aqui 6,80, ou seja, a gente está perdendo R$ 1 por ação. Como a gente tem 100 ações, é como se a gente estivesse perdendo aqui R$ 100. Mari, tá preocupada com isso? Nem um pouco. Vou continuar com essas ações da iSoluções, só não coloquei mais nela porque eu realmente queria ter um percentual um pouquinho menor nela, já era a nossa intenção desde o começo. Então, só para explicar aqui, o Tesouro IPCA, ele já deu uma rentabilidade muito boa, só que eu quis mostrar, não quis resgatar nessa marcação a mercado que funcionou positivamente pra gente, eu quis esperar para mostrar justamente isso aqui para vocês, ó. Já teve rendendo 19%, hoje está rendendo 13%, isso é normal, não significa que eu estou perdendo dinheiro, é só a marcação a mercado. Para quem olha para renda fixa e fala, renda fixa não paga nada, só em renda fixa a gente está com uma rentabilidade de 20%, nesse um ano e pouquinho que a gente está investindo, não tem 2, tá? Se não me engano, a gente começou a carteira pública em maio, então tem 1 ano e 6 meses, vamos colocar. A gente já está em dezembro. HGRU a gente já teve uma valorização muito grande, Itaúsa a gente teve valorização, então se a gente for olhar em todos, com exceção da UIS, a gente está no lucro, tá? Então a gente está recebendo dividendos todos os meses, inclusive vamos dar uma olhadinha nos dividendos, vamos vir aqui, ó, em proventos. Se a gente olhar, vamos olhar aqui, ó, proventos no último ano. No ano de 2022, a gente recebeu 4,40, porque a gente começou no meio do ano ali a nossa carteira, foi colocando fundos imobiliários aos pouquinhos, então a gente colocou bem pouco dinheiro mesmo. Quando foi em 2023, a gente investiu todos os meses do ano, média de R$ 200, então a gente já conseguiu R$ 207 de dividendos, tá? Considerando todo o valor que a gente investiu. E em 2024 a gente já tem algum residual para receber de ações que já provisionaram e falaram que vão pagar dividendos em 2024, então a gente já tem o direito de receber. De todos esses dividendos, 68% veio de fundos imobiliários e 32% veio das ações. E se eu quiser saber que referente a quais ativos, eu posso dar uma olhadinha aqui, ó. A maior parte veio de Quiso. Por quê? Porque a gente investe nele há mais tempo, não porque ele pagou um percentual maior. Se a gente quiser saber das ações, a mesma coisa, ó. A maior parte veio de WIS Soluções. Por quê? Porque a gente investe nela há muito mais tempo. Foi uma das primeiras ações que a gente colocou. Em segundo lugar, ficamos com Taesa como a melhor pagador de dividendos aqui na nossa carteira. E em terceiro lugar, a gente fica aqui com a Itaúsa. E como que eu sei, como é que eu faço esse cálculo do dividend yield? É muito simples. Você pega o valor investido na sua ação. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho aqui a minha planilha com a carteira do canal. Essa daqui não é toda a minha carteira pessoal, tá? É só uma partezinha dela. E aí a gente pode fazer o quê? Lembrando que a gente investiu tanto no Tesouro IPCA aqui, que a gente investiu R$ 1.000, queria render IPCA mais 5%, e depois a gente investiu mais R$ 44,
onde iria pagar IPCA mais 5,5. Então, o que acontece? Junta e fica ali a média. Mas eu coloquei separadinho aqui para vocês, só para mostrar mesmo. E aí, se a gente for olhar, a gente tem investido aqui, ó, R$ 950 investidos no Kiso. Ele pagou por unidade, e isso daqui é muito importante. Tem gente que fala assim, ah, Mari, eu investi no Kiso R$ 1.000 nele e ele me pagou só X valor. Mas aí esse ser humaninho tá considerando todo o valor investido ao longo do ano. Ele investiu em uma única cota em janeiro e o restante só em dezembro. Então não deu tempo de saber ali o rendimento de todos os meses. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar o valor por cota para saber o quanto você recebeu aí por cota. Então o que acontece? Por unidade a gente recebeu na média aqui ao longo do ano 0,79 centavos. Isso deu uma rentabilidade, ou seja, um retorno em dividendos de pouco mais de 10%. Então, assim, em renda fixa a gente tem mais de 10% de retorno, lá no CDB, lá no Tesouro. Nesse fundo imobiliário também pouco mais de 10%. No HGRU, como a gente pagou lá atrás R$ 111, a gente tem uma rentabilidade aí de dividendo, considerando o valor recebido, de 14%. MCCI, como a gente investiu tem pouco tempo, tá? Não tem nenhum ano ainda, a gente está com uma rentabilidade de quase 5%. Itaúsa 1,5%, Itaesa 2,5%. Vamos colocar aqui. Lembrando que a gente também tem investimentos internacionais. Onde que estão esses investimentos internacionais? Eu abri conta na Nomad e na Avenue, tá? Na Nomad, a gente está fazendo ali as nossas aplicações. Não é todo mês que eu estou fazendo investimentos internacionais. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aos pouquinhos mesmo, tá? Eu não quero investir um valor muito alto nessa carteira aqui. Por quê? É mais fácil eu investindo aos pouquinhos e quem tem um patrimônio maior quiser utilizar como base para entender como é que funciona uma carteira na prática, é só adicionar alguns zeros depois aí da casinha decimal e tá tudo certo. Quem quiser investir um pouco menos, consegue compreender que não precisa de muito dinheiro para ter um retorno legal, tá? Então, o que a gente tem de investimento internacional? A gente tem o IVV, a gente tem basicamente R$ 500 nele, tá? Se a gente considerar aqui em reais, em dólares a gente tem 98 dólares. A gente tem um outro ETF que investe em empresas mundiais, tá? Super desenvolvidas. A gente tem R$ 36, bem pouquinho mesmo, tá? A gente tem ações da Google e a gente tem também um REIT, mais ou menos R$ 77 nesse REIT, que é como se fosse um fundo imobiliário internacional, e a gente tem aí R$ 41 nas ações da Google. Isso eu tô falando em reais, tá? Em dólar é um pouquinho diferente, a gente tem que converter aí para dólar. Então, como é que tá a divisão da nossa carteira atualmente? 30% em ações era o que eu queria, 30% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 4% em REIT, 4% em estoques e 12% em ETFs internacionais. Porém, a gente tem quase 35% em ações, 32% em fundos imobiliários, vamos arredondar, 25% em renda fixa, média de 1% em REITs, 0,5% em estoques, que são as ações americanas, e 6,5% em ETFs internacionais. Eu investi bem pouquinho mesmo agora no final do ano, quero fazer mais aportes, mas eu vou fazer um vídeo bem completinho aí de investimentos internacionais nos próximos meses. Acredito que no finalzinho de janeiro eu vou fazer um investimento bem grandinho. Mas aí, beleza, analisando isso daí, onde a gente teria que estar investindo mais? A gente teria que estar investindo mais nos investimentos internacionais para chegar mais próximo desse percentual que a gente tem aqui de ideal. Por outro lado, o que eu decidi fazer? Eu decidi investir um pouco mais aqui no Brasil e deixar para o próximo mês para a gente fazer esses investimentos internacionais. Por quê? Porque eu tô vendo a oportunidade um pouquinho maior aqui nos investimentos internacionais. Mas caso você queira, por exemplo, investir lá fora e fale assim, Mari, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vou deixar um vídeo no final para vocês assistirem depois, mas eu faço os meus investimentos internacionais utilizando a Nomad. Então, se você quiser abrir conta na Nomad e fazer os seus investimentos por lá, lembre de no momento da abertura da conta, você colocar o código MARI.
Por quê? Porque aí você vai conseguir ganhar até $20 de cashback. Então fica aí uma dica para você. Mari, se eu não quiser usar, não tem problema nenhum, só que você também não vai ter esse benefício de ganhar até $20 de cashback, tá? Então fica aí a dica para vocês. A gente vai fazer esses próximos investimentos internacionais então no próximo mês. E agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui com vocês. Tem uma galera que acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Eu tô mostrando para vocês todos os meses que não é assim. Eu particularmente comecei a minha carteira de investimento pessoal com R$ 50 por mês. Então eu fiquei vários meses investindo R$ 50. Às vezes eu tinha que juntar 2 meses para comprar uma única cota de um fundo imobiliário, porque o meu salário da época era muito pequenininho. Então, assim, gente, dá para começar com pouco dinheiro sim, tá? Aqui a gente não tá investindo mais de R$ 200, R$ 300 por mês. A gente até investe um pouquinho mais quando no mês anterior a gente não faz nenhum tipo de investimento. Então, a gente soma com os dividendos recebidos e aí faz um investimento um pouquinho maior no mês seguinte. Mas essa carteira previdenciária aqui, que tá tendo valorização, que tá pagando os dividendos aos pouquinhos, porque a gente tá no começo mesmo, não tem nem 2 anos completos, está conseguindo ter uma rentabilidade interessante. Quando a gente vai ver aqui só nos investimentos nacionais, a gente vem aqui em acompanhar e vem em rentabilidade, o que a gente vai conseguir? Ver em valores quais foram os ganhos do último mês, tá? E se a gente colocar aqui no máximo, o que a gente vai conseguir ver? Uma rentabilidade, considerando aqui Ibovespa, IPCA e CDI, uma rentabilidade de mais de 31%. Essa rentabilidade já teve maior, tá? Ela já teve acima de 39%. Só que a gente está investindo todos os meses, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, e isso é normal. Aí quando a gente teve esse boom aqui em 2 de 2023, teve uma galera que falou assim, isso aqui é por conta que você aportou mais, ou seja, você fez um investimento mensal maior. Não foi, todos os meses a gente está investindo a mesma quantidade, o mesmo valor. Inclusive, se vocês quiserem dividir aqui, vocês vão chegar nesse mesmo resultado, tá? Acompanhar os vídeos certinhos. Na verdade, a gente investiu um valor maior no começo, que a gente conseguiu colocar 2 mil de uma vez. Depois disso, a gente foi colocando só R$ 200, R$ 200, às vezes até um pouco menos. Então, o que a gente vai fazer agora? A nível de reflexão aí para o investidor que está começando, vamos chegar aqui no investidor 10, virem mais opções aqui, escolher essa questão aqui de índices para a gente fazer um comparativo. E aqui dentro a gente tem vários índices. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o índice de Small Caps. São as principais ações com maior potencial de valorização. Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver a evolução desses índices nos últimos 6 meses, nos últimos 10 anos. A gente consegue ver aqui o gráfico. E a gente consegue também comparar, por exemplo, com o IDIV, que são as ações focadas em dividendos, com o CDI, que é a taxa prima, a taxa irmã da Selic ali, com o IPCA, com o IFIX, que são os fundos imobiliários mais negociados, e com o Ibovespa, que são as ações de maneira geral. Se a gente olhar nos últimos 2 anos, quem ganhou? Quem ganhou, quem teve uma maior valorização foi o IDIV, com 31% de valorização, ou seja, as ações focadas em dividendos. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, o que a gente teve aqui de maior valorização? Também o IDIV, o CDI e o IFIX, que tiveram uma valorização maior ali. E nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos não mudou muita coisa, tá? A gente teve uma valorização muito melhor no IDIV do que qualquer outra coisa. Isso significa que se a gente focar em ações de dividendos e diversificar aqui em fundos imobiliários, em renda fixa e também investimentos internacionais, vamos pegar aqui o IVV também, olha o quanto a gente consegue ter tanto de dividendos quanto de valorização. E o que a gente precisa para isso? Escolher bons ativos, ou seja, analisar antes de colocar o nosso dinheiro em qualquer ação sem saber se está tendo lucro ou prejuízo. Então a dica é foque em investir em bons investimentos, tá? Analise antes de colocar o seu dinheiro em qualquer tipo de investimento. Entendido isso daí, entendido a estratégia que eu uso para investir na nossa carteira aqui do canal, que também é a mesma que eu uso para investir na minha carteira pessoal, vamos lá fazer os últimos investimentos do ano, tá? Vou vir aqui em investir, lembrando que
Da mesma forma que eu tô fazendo aqui no computador, só para melhorar a tela aqui para vocês visualizarem, eu faço tudinho pelo celular, tá? Então vamos vir aqui em renda variável e escolher essa opção de ações, fundos imobiliários. Eu vou começar com os fundos imobiliários, tá? Então vamos colocar aqui HGRU. E aqui, o que a gente consegue ver? No Quiso, a gente tem 950 investido. No HGRU, a gente tem 780. E no MCCI, a gente tem 920. Então, eu quero basicamente ter próximo do valor um ali do outro. Eu vou comprar mais uma cota, então, do HGRU. Então, vamos colocar aqui HGRU. Hoje, a máxima chegou aí a 132,20. Então, vamos clicar aqui para comprar. Eu gosto sempre de colocar por um preço desejado aqui, então vamos colocar aqui preço por unidade 131, valor redondinho aqui. Vai ser cobrado de taxa de liquidação aqui de 4% da própria B3, isso aqui não é da corretora, sempre gosto de lembrar vocês aqui. E vamos clicar aqui para comprar. Colocamos aqui a nossa assinatura eletrônica, confirmamos e tudo certo. Agora essa ordem aqui já está em aberto, tá? O que acontece? Agora a gente vai investir um pouquinho mais no quê? Na Taesa, para a gente fechar. A gente está com 90 ações, para a gente fechar aqui 100 unidades. Então vamos colocar aqui TAE3, a gente está comprando as ações com final 3 e vamos colocar o F aqui, para a gente comprar menos de 100 unidades. Vamos clicar aqui para comprar mais 10 unidadezinhas aqui para a gente fechar a nossa compra. E aí, para a gente fechar com um número legal também, vamos investir um pouquinho mais aqui nas ações de Itaúsa, tá? Para a gente fechar aqui um númerozinho legal. Por que fechar um número legal que você tá falando, Mari? Para a gente declarar certinho um número inteiro lá na hora que a gente for fazer a nossa declaração de imposto de renda. Então, vamos colocar aqui ITSA3F. Então, vamos colocar aqui valor desejado. Primeiro que a gente vai comprar 15 unidades a 9,70. Vamos colocar aqui. A gente vai ter a taxinha da B3, que é os mesmos 4 centavos aqui. Então, a gente vai comprar aqui 15 ações. A gente está com 115, a gente vai ficar, então, com 130, comprando mais 15 aqui. Então, vamos lá. A gente vai comprar aqui, clicar para comprar, assinatura eletrônica. E aí, por falar em declaração de imposto de renda, o que eu tenho para falar para vocês? Evitem investir muito em cima do último dia útil do ano. Por quê? Porque leva 2 dias para liquidar, ou seja, para o dinheiro de fato sair da sua conta e ele aparecer lá no extrato da B3 como sendo efetivado. Então, se você comprar, por exemplo, no último dia útil do ano, só vai efetivar o investimento no dia 1º. E aí fica aquela dupla interpretação. Eu lanço como investimento de 2023 ou eu lanço como investimento de 2024? Porque só liquidou em 2024. Só que eu investi em 2023. Então, assim, fica toda uma burocracia e para não te dar dor de cabeça, evita esse tipo de coisa. Mari, é uma recomendação de investimento tudo isso que você falou? Jamais. Essa é a minha carteira de investimento pública, tá? Que eu mostro aqui para vocês investindo na prática. Não é nenhuma recomendação, já fiz vários vídeos falando até pontos negativos desses investimentos que eu coloquei aqui na carteira, junto com pontos positivos também, explicando o meu racional, mas isso não quer dizer nada, tá? É só a minha forma de investir e eu querendo mostrar para vocês que dá para começar com pouco dinheiro, sim. Inclusive, se vocês quiserem minha ajuda para que eu consiga pegar na tua mão e falar assim: vamos junto, eu vou te ensinar a investir. Vou deixar um link com a lista de espera da minha próxima turma da mentoria. Porque sim, agora eu tenho uma mentoria onde eu consigo te ajudar bem passo a passo a investir em todos os tipos de investimento para que você não precise depender de mais ninguém e consiga fazer sozinho as suas escolhas e, o mais importante, boas escolhas baseado nos seus objetivos. Mari, quero isso, isso e aquilo. O melhor investimento é esse. Eu consigo te dar esse direcionamento. Então eu espero você lá no grupo do Telegram, na minha lista de espera e também no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!